Além de outros antidepressivos serotoninérgicos e noradrenérgicos que já tomo, foi-me passado bupropiona para que eu recuperasse interesse e vontade de fazer as coisas, mas não está funcionando. Tem algum mecanismo que ajude na dopamina? Ele está falando que já recebeu a prescrição de medicamentos serotoninérgicos. O que significa isso? Provavelmente ele tem prescrição de ou venlafaxina, ou duloxetina, ou desvenlafaxina, porque ele falou de uma característica dual. Mas outras pessoas aqui assistindo podem usar outros remédios que também são ligados à serotonina, como paroxetina, fluoxetina, sertralina, etc. E o que ele está falando é que ele perdeu o interesse em fazer as coisas e foi prescrito para ele uma associação com bupropiona, que é um remédio prevalentemente dopaminérgico. O que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor ligado à motivação e outras coisas mais especificamente à motivação. E ele disse que não tá funcionando. O que fazer? O que tem aí pra gente ajudar na dopamina? Primeira coisa, quando você está tomando antidepressivo dessa linha que eu citei e percebeu que várias coisas melhoraram, fez diferença, mas você tem uma alteração na vontade de fazer as coisas, você tem uma alteração ligada à cognição, ou seja, sua memória andou ficando meio estranha, você não está conseguindo concentrar, parece que isso aconteceu depois do remédio, de uns 3 ou 4 meses, e a libido caiu, e tudo isso, outras coisas melhoraram, estava péssimo, mas isso está acontecendo. Primeira coisa, não é pensar em mais uma coisa que vai poder subir dopamina, etc. A primeira coisa a pensar nesse tipo de situação é se isso é ou sintoma residual do quadro, ou seja, algo que ainda falta melhorar, mais especificamente, baseado na pergunta dele, se isso de fato foi depois do medicamento, porque isso é um processo de inibição. Frequentemente se associa a bupropiona porque vale a pena. Associação de remédio, gente, remédio quanto menos melhor, né? Associação a gente só faz quando essa associação vale muito a pena. E muitas vezes, essa inibição que eu tô falando, ela pode ser melhorada só reduzindo um pouco, testando a redução da dose do remédio. Meu médico avaliou e a redução da dose não é possível porque eu estava muito mal, de fato salvou minha vida e tudo, e redução da dose não. Existe sim a associação da bupropiona e ele falou de outras. Que outras? Depois de reduzir a dosagem, uma outra associação possível é com crocus-sativos, né, que é um chamado açafrão, mas não o açafrão que vocês conhecem de pozinho amarelo, né, outro tipo de açafrão, da florzinha roxa lá, porque ele tem uma ação mais dopaminérgica, né? E outro que vocês já me ouviram falar aqui outras vezes, mucuna pruriens é uma associação possível. Mas essencialmente, o que mais acontece é a inibição pela dose e o ajuste pode ser suficiente. E também, às vezes, a pessoa não está completamente tratada, porque tem um ajuste necessário da dose, na verdade, para mais e não para menos. Então, a gente não soma as coisas. Se não está gerando resultado, precisa revisar isso, tá bom?